Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Isso, né? Se o Pascoal tivesse aqui, ele ia falar assim, é o pra frente mente. Que o pra trás mente já foi. Então, é aquela pressão dos dois lados na arbitragem pra frente, Pedro. Alguém tem razão? Você. Quando diz que ninguém tem razão. Exato. Sabe por quê, Dani? É muito bonita. É muito bonito o post do Dunst, né? Advogado, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo. Muito bonito. Tem até um dom ali de... Parece que ele está lecionando, né? Quando acontece isso, só tem uma coisa. Só que é bom lembrar, é uma prática do Rodrigo. O Rodrigo acaba sendo meio que um porta-voz da torcida oficial em redes sociais. Mas é o mesmo Flamengo que no início da pandemia ia com 50, 60, 70 pessoas para o Maracanã e tinha dirigente, vice-presidente, xingando o juiz e pressiona e vai para tudo. Acontece em tudo que é lugar. O que acontece? Como é que o Pascoal fala? Para frente mente? É pra frente mente. É a pressão para frente. É o presidente do Atlético fazendo uma pressão de olho nos próximos jogos. É o Sete Câmara, conselheiro, né? Ex-presidente fazendo uma pressão para os próximos jogos. É o Dunst se posicionando para o Flamengo não deixar de pressionar também. Como diria o professor mestre Paulo Calçade, eu não entro nessa. Isso aí não me pega. Não é isso aí que fulano tá certo, ele tá certo, tem que perder. Mas isso é uma grande palhaçada. É o grande circo do futebol brasileiro. Tudo que o Atlético fez hoje, outros clubes, o que o Atlético fez de pressionar essa semana, mas é bom pontuar, né, que o Caetano mandou até mensagem para o Sormani, dizendo que não fez, tudo bem, cada um com a sua versão. Tudo que se faz hoje nesse grande circo já foi feito em outro momento por outros dirigentes. A perda de campo, é a briga. São os dois times hoje protagonistas no Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente, acho que dificilmente muda, é quem vai brigar pelo título até a reta final, e aí cada um tenta fazer o seu barulho. Mas diz o Calçade, quem está certo é você e eu não entro nessa, não. Ó, pra gente fazer aqui esse exercício, né, de árbitro FIFA apitando os jogos de Flamengo e Atlético. Eu vou até ler aqui quem são os árbitros FIFA. É o Daronco, o Braulio da Silva Machado, aí Rio não pode, também. A Edna, o Flávio Rodrigues de Souza, Luiz Flávio Oliveira, o Trace, Klaus, Rodolfo Toschi Marques, Wagner do Nascimento, todos que é do Rio, não pode, e o Wilton Pereira. Tirando a Edna, que aliás é a que menos se compromete quando apita. Por incrível que pareça. Mas faz sentido pra você pensar em colocar árbitro? Por exemplo, por que tem que ter um árbitro mineiro? Porque ele tá querendo dizer o quê? Colocando o árbitro mineiro para apitar. Eu acho que é de bom tom tirar os árbitros mineiros e carioca das escalas dos dois times. Mas isso ele fala, isso tá? é de bom tom, claro. ok. E a praxe, Sim. Filiados a federações dos times em disputa são retirados da escala. Ah, mas só o árbitro FIFA, infelizmente o árbitro FIFA vai tomar pau, o árbitro FIFA não vai tomar pau. O Brasil é tão limitado como que não é FIFA, tá? Então, assim, vamos falar o português bem claro, a arbitragem do Brasil, ela passa por um momento tenebroso de ruindade e o árbitro FIFA e o não FIFA, eles têm o mesmo nível. Erram grosseiramente. Então, assim, para mim, escudo FIFA não muda absolutamente nada. Só para fechar, aqui não acontece que vai passar, vou lá neles. Sabe o que isso gera? É a insegurança do cara que vai entrar no próximo jogo. Claro. É o cara que quando o VAR chama já vai com a perna tremendo lá para checar. É o cara que quando entra no vestiário no intervalo do primeiro para o segundo tempo já sabe que tem um erro, já volta para o segundo tempo mais pressionado. Então, esse tipo de guerra verbal não ajuda em nada. É papel do clube, tem que se pressionar, mas é isso que gera insegurança de um cenário que não é profissional, da arbitragem, e que está sujeito a isso. E no fim das contas, se você já está se calçando em um possível erro de arbitragem por um insucesso, porque você não confia na tua competência em campo para resolver. A bola resolve, amigão. Quem tiver mais bola vai ganhar. É um ponto também a se colocar. Eu quero ouvir vocês dois, Zé e Sormani. Pode ir você primeiro, Zé, o Sormani já pega a palavra, para a gente fechar esse assunto. E essa pergunta que está no GC aqui, ela chega até a ser engraçada, né, Zé? Porque a gente fala dos árbitros em campo abrindo mão da função e o VAR interferindo cada vez mais, mas também tem a ver com toda essa pressão, Zé. Não, Dani, se o presidente do Atlético tivesse pedido o árbitro da FIFA só para o Atlético, aí é de se duvidar. Mas como ele está pedindo o árbitro da FIFA para o Atlético e para o Flamengo,
Eu acho que ele está correto. O histórico do futebol brasileiro proporciona isso. Dá a possibilidade de nós pensarmos uma série de coisas. A partir do momento em que o Gaciba, que é o chefe da arbitragem, não se pronuncia, não vem a público para proteger os seus árbitros, né, para aliviar a pressão dos seus comandados, né, dos seus subordinados, ele vai ter sempre problema. Nós teremos sempre essa questão da insinuação de estar ajudando um, beneficiando o outro, ajudou o fulano de tal, ajudou a camisa branca, ajudou a camisa vermelha e preta, a amarela, a verde, a branca. Infelizmente é assim. Enquanto nós não tivermos transparência na arbitragem, e a arbitragem passa por, depois dos jogos, 2 horas ou 1 hora depois, as conversas dos jogos em que nós tivemos polêmicas com o VAR, ou as marcações de VAR, né, porque isso é feito no mundo, e a CBF, não, porque a FIFA não deixa, é uma recomendação do Colina, né? Já escutei tantas coisas, mas a Conmebol acaba os jogos da Conmebol, 2 horas depois as transmissões, os debates estão ali no site da Conmebol, então, ou seja, a transparência, todo mundo sabe o que está acontecendo. Os árbitros, acabando os jogos, o repórter ou o árbitro vira público e fala assim, olha, aconteceu isso, o que o senhor falou? O que o senhor pensou? Olha, eu pensei ali que foi um carrinho, a bola bateu, não bateu, a minha conversa com o VAR foi assim, né? Para justamente tirar o peso dessas pessoas que são seres humanos, que a cada dia e a cada jogo são mais pressionados. Né? E o jogo evolui, a velocidade evolui, e o Gaciba, como responsável, tem que tirar o peso das costas desses árbitros. Agora, eu acho que o presidente está no direito, sim, de pedir, porque o histórico dos nossos árbitros nos últimos anos não é um histórico muito legal, né? E não estou dizendo porque eles fizeram intencionalmente, não é isso não. Mas é porque são seres humanos e podem errar. E aí você minimiza, né? Quando você tem um árbitro FIFA e um árbitro que está começando. Eu acho que o árbitro FIFA tem mais experiência, o árbitro FIFA sabe levar determinados jogos, como tem árbitros FIFAs que também não sabem, mas na grande maioria tem uma certa experiência a mais que pode utilizar num jogo grande como um árbitro que está começando. Por exemplo, esse árbitro que apitou o jogo do Atlético Mineiro, para mim, ele é horroroso. Eu não gosto dele. Eu acho que em todos os jogos que ele apita, ele sempre cria confusão. Sormani, você vai na do Zé, de repente pode ser uma solução? E se sim, responde essa pergunta que está aqui embaixo. Quero te ouvir sobre essa questão de arbitragem. Olha, Dani, eu acho o seguinte, quando você tem uma final de Champions League, uma final ou um jogo importante da Premier League ou do campeonato italiano, espanhol, você coloca sempre os melhores árbitros. E esse momento agora que está afunilando o campeonato e 2 times estão brigando pelo título, Flamengo e Atlético, eu concordo com o Zé. O mínimo que se pode esperar é que os melhores árbitros sejam escalados. Entendeu? Se esses caras são árbitros FIFA, é porque a Comissão Nacional de Arbitragem, usando os seus critérios, que eu não sei quais são, entenderam que esses árbitros são os melhores. Se eles são os melhores, eles têm que ser escalados. Ponto. Concordo, o Bruno Arleu Araújo e o Wagner do Nascimento Magalhães, por serem cariocas, não deveriam participar. Sim. Já que não há nenhum mineiro, de 10 sobram 8. Então ele pede exatamente uma coisa que eu acho absolutamente, é o mínimo, que os melhores apitem. Óbvio. Agora, a gente não pode esquecer que o Atlético Mineiro é um time traumatizado com o Flamengo. Traumatizado. O presidente Sérgio Coelho cita aí outros exemplos do brasileiro de Itauana, mas a gente não pode esquecer que o brasileiro de 80 que o Flamengo ganhou, o jogo final, o Flamengo ganhou do Atlético, foi um jogo que o Atlético contestou demais. Foi apitado pelo José de Assis Aragão, que era um árbitro de São Paulo. Ele apitou esse jogo. O Atlético reclama demais dessa partida. Entendeu? E no ano seguinte, quando teve a Libertadores, o jogo que determinou o classificado do grupo para seguir em frente numa Libertadores bem fraquinha, bem meia boca, foi um jogo onde o José Roberto Wright, um árbitro do Rio de Janeiro, apitou aquela partida no Cerro Dourado, expulsou 4 ou 5 jogadores, 5 jogadores do Atlético e o jogo acabou. Você entendeu? E se classifica o Atlético, talvez ele pudesse ser campeão da Libertadores aquele ano. Porque era uma Libertadores fraca. Os argentinos nem sequer se classificaram para a fase aguda. Na fase de grupos, acho que foram Vélez e mais um outro time. Uhum. Era uma Libertadores fraca. Não tira o mérito de quem ganhou, ou seja, do Flamengo. Não tira. Foi lá e ganhou. Pior seria se não tivesse vencido. Venceu. Todos os méritos.
Mas o Atlético sente-se muito traumatizado por essas duas decisões. Ambas contra o Flamengo. Então é aquilo que o Pascoal fala, é verdade. Os caras estão tentando se proteger. Não é justamente isso que o Coelho quer nesse momento, o presidente do Galo? Trazer tudo isso de volta para botar um peso? Claro. A gente está falando de 3 décadas atrás, Também. Também. Mas é aquilo que o Zé Elias falou. Se ele tivesse pedido árbitro FIFA pro jogo dele, é uma coisa. Ele quer árbitro FIFA pros 2 times. Quando o Flamengo jogar, árbitro FIFA. Quando o Atlético jogar, árbitro FIFA. Entendeu? Então, mas é aquilo que o Pascoal falou, entendeu? Eles não estão reclamando do jogo do Atlético e Santos. Esse jogo foi 3-1 pro Atlético. Sim. Eles estão reclamando que vem pela frente. Exatamente. E mais ainda, o Atlético tem um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Que lá, muito provavelmente, vai ter 65 mil pessoas no Mário Filho, que é o nome do estádio, não é? Então, ele tá jogando para frente. Tá tentando pressionar a arbitragem, como falou bem o Pedro. Quer fechar esse assunto? A gente vai falar mais do Coelho aqui, da declaração do Mecenas. As pessoas, quando vão a público com essas declarações, elas perdem a razão quando vêm com esses discursos de 30, 40 anos atrás, porque naquele jogo, tudo bem, você joga a pressão para o jogo seguinte, mas o discurso se resumiria em simples. Olha, eu como um postulante ao título e prezando pela lisura da competição, que daqui para frente, nos jogos mais pesados, envolvendo Atlético e Flamengo, os melhores árbitros sejam escalados. Ponto final, acabou. Ele coloca uma outra questão. Pacica. E fala, Sormani, que eu quero botar um outro trechinho dessa entrevista do Sérgio Coelho aqui, mas fala. Então, o Sérgio Coelho faz parte de uma geração que viu o que aconteceu. Claro, sim. Você entendeu? Se isso tivesse acontecido com o seu time, com o time que você torce, o Pedro, o meu, do Zé, da Dani, a gente já está reclamando. Você entendeu? Porque aquela decisão de 1980 mas ele não é torcedor, Sormani, ele é dirigente. 81, o cara, sim, mas ele é dirigente porque ele é torcedor. O cara tem o coração sangrando até hoje. Até hoje. Não se esquece isso. Não se esquece isso. Então eu não tiro a razão dele quando ele fala isso. Eu não tiro de jeito nenhum. Sim, mas nesse momento... Aí eu tiro, porque ele pode... Óbvio que ele é torcedor, mas ele no papel de dirigente, ele não pode se portar como torcedor. Mas nem misturar as situações, entendeu? É isso que eu falo. É um momento de equilíbrio. Você não pode trazer um sentimento de arquibancada passional até para você não desestabilizar psicologicamente a sua equipe. Jogando uma pressão no Atlético, de tipo, os caras vão roubar a gente, porque a gente é sempre roubado, porque não sei o quê. Não dá, pera um pouquinho. Joguem, tranquilidade. Pessoal, deixa que eu resolvo lá, vou colocar juiz, que nesse momento é o mais preparado para o assunto, e você dê a tranquilidade. Não traga uma passionalidade excessiva e uma pressão ainda maior para um time que nesse momento precisa de pés no chão. Falando em pés no chão, tem um outro trecho da entrevista.